Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Crepúsculo. O novo escolhido entre vampiros e lobisomens. Quem é Adam? Parte 9. Capítulo 71. Ponto de vista de Júlio. Um mês após o encontro na floresta. Abrindo a entrada secreta para a biblioteca do porão, desci a escadaria de pedra em espiral. A escada em si não estava iluminada, mas a sala grande no fundo era. Esse cara realmente precisa sair mais, pensei quando cheguei ao fundo. A biblioteca secreta do castelo tinha algumas centenas de metros de comprimento e algumas dezenas de largura, com grandes estantes de madeira empilhadas até quase estourar, com os livros e pergaminhos que eu, Adam e Jane colecionamos ao longo dos anos. Tudo de nossas viagens pelo país. Olhando ao redor, vi a grande mesa que ficava na frente da sala, completamente coberta de livros e pergaminhos. Mas olhando ao redor, não consegui encontrar Carlisle, que normalmente estava sentado naquela mesa, lendo um dos livros ou pergaminhos. Carlisle, onde você está? Gritei baixinho. Aqui atrás, veio a voz abafada de Carlisle. Lá no fundo pensei, enquanto caminhava em sua direção. O cheiro familiar do velho papel pergaminho trouxe de volta muitas lembranças que eu mesmo tinha aqui embaixo ou na última casa, mergulhando em um livro ou outro. Finalmente chegamos à última fileira de estantes. Vi Carlisle segurando um dos grandes diários. Ah, vejo que você finalmente encontrou os diários do Adam, eu disse com uma risada. Isto é um diário? Perguntou Carlisle, erguendo os olhos das páginas desbotadas. É sim, eu disse, apoiando-me em uma das prateleiras. Que língua é essa? Perguntou Carlisle. Eu nunca vi isso antes, ele continuou, olhando novamente para o diário. Bem, para começar, você está segurando o quinto diário, eu disse, me empurrando para fora da prateleira e passando por ele. Caminhando até o final da última estante, peguei um livro muito usado. Este é o primeiro. Dentro tem uma chave de palavras para o idioma, eu disse, abrindo o livro e puxando as folhas de babado. No total são mais de 50 diários. A maioria deles escritos em línguas diferentes. A maioria está morta, eu disse, entregando o primeiro diário para o Carlisle, que parecia confuso. Espere, disse Carlisle, colocando o quinto diário de volta na prateleira. A quem pertencem esses diários? Ele perguntou. Um pequeno sorriso se espalhou pelo meu rosto. Leia e descubra, eu disse, passando por ele. Voltarei em breve. Hoje à noite vamos caçar, eu disse, enquanto voltava para as escadas. Chegando ao topo, fechei a porta secreta atrás de mim, para que nenhum dos criados tropeçasse nela. A entrada secreta ficava atrás da lareira principal no grande salão, e foi realmente uma maravilha de design, virando uma cabeça de leão dourada que estava cravejada na fina pedra trabalhada na cornija da lareira. Abaixaria o fogo e o substituiria por pedra lisa, ao mesmo tempo em que abaixamos a parede do fundo da lareira, revelando as escadas. Girar a cabeça do leão dourado para trás faria todo o processo ao contrário, até que o fogo retornou e a parede do fundo se fechou novamente. Feito isso, voltei para os meus aposentos e para os da Jane. Abrindo a porta, entrei em uma sala bem iluminada. Como ele estava, querida? Perguntou Jane de sua cadeira em frente à lareira crepitante. Ele está bem. Lendo como sempre, eu disse, enquanto me aproximava dela e me inclinava para beijá-la. Foi ideia sua levá-lo até lá para mantê-lo longe dos criados, disse Jane com uma risadinha. Verdade. Mas não pensei que precisaria tirá-lo de lá a cada poucos dias para que ele pudesse se alimentar, disse eu, me jogando na minha poltrona. Sim, ele parece gostar dos livros, disse Jane, enquanto virava a página do livro que estava lendo. Ele acabou de encontrar os diários do Adam, então acho que não conseguiremos tirá-lo de perto deles por um tempo. Depois que ele aprender a lê-los, eu disse, olhando para o fogo. Nesse momento, a sensação áspera da sede começou a crescer na minha garganta. Lembro-me da primeira vez que li isso, então devo concordar com suas palavras, disse Jane, com um sorriso. Ainda bem que ele os encontrou. Tivemos que contar a ele um dia, disse Jane, fechando o livro que acabará de terminar. Sim. Conhecendo Adam, ele aparece do nada, como se não tivesse sumido por quase 200 anos sem dizer uma palavra. Eu disse, balançando a cabeça. Você pode culpá-lo, Julius. Tanto Oliver quanto Gerard eram como filhos dele. E tudo o que ele podia fazer era observá-los partindo lentamente. Você consegue imaginar a dor que ele sentiu? Perguntou Jane. Não, eu não posso, disse Júlio baixinho. Ele provavelmente está apenas em uma de suas viagens, tentando lidar com a culpa e a tristeza que sente por elas, disse Jane, levantando-se. Ainda acho que ele está morando em alguma montanha em algum lugar, eu disse, com uma risada. Talvez. Mas só o tempo dirá, e temos todo o tempo do mundo. Ele vai voltar eventualmente, então pare de se preocupar com ele, disse ela. Bem, não sei você, mas eu estou com um pouco de fome, continuou Jane, me dando um sorriso travesso. Para o jantar. Ou sobremesa, eu disse, com um sorriso tímido. Sempre gostei de comer a sobremesa primeiro, disse Jane, virando-se para a cama. Num piscar de olhos, eu estava fora da minha cadeira e indo em direção à conta, enquanto rasgava minhas roupas. Algumas horas depois, a sensação de arranhadura na minha garganta finalmente estava se tornando um incômodo. Por mais que eu queira ficar aqui com você, minha querida, precisamos nos alimentar, eu disse, sentando-me na cama. Eu também, disse Jane. Vestir-se levou apenas alguns minutos. Vou chamar o Carlisle e esperar por você no saguão, eu disse, enquanto Jane estava ocupada se vestindo. Voltando para a lareira no salão principal do castelo. Repeti minhas ações anteriores, virando a cabeça do leão e descendo as escadas.
Ao chegar ao fundo, vi o que esperava. Sentado à mesa grande estava Carlisle, com o nariz imerso no diário. Está se divertindo? Perguntei quando cheguei à mesa. Assustado, Carlisle levantou a cabeça. Ah, Julius, já voltou. Ele perguntou. Já faz algum tempo. Estamos quase sem tempo para uma caçada, então precisamos ir, eu disse. Ah, certo, sim, disse Carlisle, levantando-se da cadeira. Faça algum progresso? Perguntei a ele enquanto subíamos as escadas. Sim, a língua é bem simples. Então não demorei muito para aprendê-la, disse Carlisle, atrás de mim. Dei uma risada. Levei um dia inteiro para aprender. O mesmo vale para Jane. E aqui está você, aprendendo em menos de uma noite. Fechando a entrada secreta. Ficamos esperando meu amado. Então, quem é esse Adam? Perguntou Carlisle. Essa é uma pergunta complicada, eu disse, virando-me para olhá-lo. De que maneira? Perguntou Carlisle. Para mim, ele é meu amigo mais antigo e, na verdade, poderia muito bem ser meu irmão, eu disse, com um sorriso. Mas para o resto do mundo, ele é Adam, o primeiro homem. A expressão de confusão no rosto de Carlisle era risível. O cu. Carlisle conseguiu dizer antes que a voz de Jane o interrompesse. Ele quer dizer, o Adam da Bíblia, ela disse, parando indistintamente ao meu lado. Foi o que eu disse, respondi brincando, irritado. Não, você estava sendo vago, na esperança de arrastá-lo junto, disse Jane, acabando com minha esperança de um pouco de diversão. Espere. Carlisle disse, interrompendo a brincadeira entre mim e Jane. Isso não pode ser possível. Carlisle disse, agora parecendo irritado. Ah, mas é sim, disse Jane, enquanto agarrava meu braço. Então isso significa que se eu morrer, o quê? Que você vai para o inferno? Perguntei. Carlisle assentiu lentamente com a cabeça. E de onde exatamente você tirou essa ideia? Perguntei, preferindo tirar essa ideia da cabeça dele agora, em vez de deixá-lo lutar com a ideia de que sua alma estava eternamente condenada pelo simples fato de ele ter se tornado o que é. Onde? Nós somos os mortos-vivos que anseiam por sangue humano. Eu o interrompi. Você acha que porque podemos beber sangue humano, somos seres sem alma? Eu disse, com uma risada. Tenho uma pergunta, disse eu, dando um passo em sua direção. Você ainda tem emoções? Ainda se sente feliz, triste, com raiva? Perguntei. A testa de Carlisle se franziu. Sim, alguns parecem ser até mais intensos. Estalei os dedos e apontei para ele. Bem, aí está sua resposta, eu disse, num tom feliz. Eu não entendo. Minhas mãos caíram ao lado do corpo e soltei um suspiro. Se você não tivesse alma, Carlisle não sentiria emoções. Seria uma casca vazia de nada, incapaz de sentir. Não consigo explicar tão bem quanto Adam, mas é o melhor que tenho, disse eu, dando de ombros. Eu cresci acreditando em um panteão de deuses, então nunca tive a mesma questão moral que você e não sei o que dizer para convencê-lo disso. Mas o melhor que posso lhe dizer agora é que espere o Adam voltar. Ele está ausente há algum tempo e espero que volte em breve, para poder falar com você. Eu disse. Mas por enquanto, é hora de caçar, eu disse. Capítulo 72. Ponto de vista de Carlisle? 5 de abril de 1641. Anos como vampiro. 1. A dor áspera na minha garganta não era mais tão forte quanto antes. Aspechalhe agora que tenho alguma prática com Julius e Jane. Hoje foi um dia nublado, com algumas gotas de chuva, permitindo que eu ande sozinho pelas ruas lotadas de Londres. Eu não tinha um destino em mente nem precisava comprar nada. Simplesmente decidi me testar um pouco mais perto de todas essas pessoas enquanto vagava lentamente em meus pensamentos. A conversa entre mim, Julius e Jane ressurgiu em meus pensamentos e se repetiu, o que ainda me surpreendeu. Antes de ser transformado, eu era mais esperto que a maioria. O que, para minha insensatez, foi o que me permitiu rastrear um vampiro de verdade com outros membros da paróquia do meu falecido pai, que me convenceram a liderar seu pequeno grupo de caçadores de monstros no lugar do meu pai. Mas agora, minha mente estava em um aspecto totalmente novo da realidade. Qualquer lembrança que tive depois de acordar nos esgotos está cristalina na minha mente, desde o mais ínfimo detalhe. Parecia que eu era capaz de me lembrar disso com um simples pensamento. Interrompendo meus pensamentos, olhei para cima e ouvi o alto bom, ecoando de uma igreja. A igreja era grande e feita de grandes blocos de pedra cinza em estilo gótico, com seus arcos pontiagudos, abóbadas nervuradas e grandes vitrais. A visão de algo que antes me dava tanto conforto agora só me fazia sentir medo de mim mesmo. Forcei-me a desviar o olhar. Mesmo com as palavras de Julius ecoando na minha cabeça novamente, não consegui evitar sentir como se eu fosse uma criatura amaldiçoada. A dor aguda na garganta que sempre estava ali só parecia fazer com que esse pensamento ficasse mais forte na minha mente. Preciso voltar. Está na hora, pensei, enquanto acenava para uma carruagem barulhenta que passava por mim. A viagem de volta pareceu uma eternidade, enquanto eu pensava em maneiras de contar a Julius e Jane sobre minha decisão. Será que eles ficariam bravos? Não, provavelmente ficariam decepcionados, pensei, enquanto minha imaginação tomava conta das minhas preocupações e as intensificava. A viagem foi esburacada, e se eu não estivesse tão imerso em pensamentos, teria sido horrível, pois eu teria decidido voltar andando ou correndo.
Finalmente o balanço e a trepidação da carruagem chegaram ao fim quando ela passou da estrada de terra irregular e esburacada para a estrada de paralelepípedos. Parando em frente à ponte levadiça do castelo, desci da carruagem e acenei para o motorista que já estava partindo. Passando pelos 2 guardas parados na entrada, passei sob o portão, onde o capitão Evergreen e 2 de seus homens normalmente ficavam. Mas hoje eles pareciam estar em patrulha, porque eles não estavam em lugar nenhum. Sem pensar um segundo sequer, continuei em direção ao castelo. O interior estava bastante silencioso, exceto pelo som distante de vozes e pelo arrastar de pés dos servos do castelo. Mas enquanto eu me dirigia para onde eu sabia que Julius estaria naquele horário do dia, vi o capitão Evergreen e 2 de seus homens vindo pelo corredor. Boa noite, capitão Evergreen, eu disse quando ele passou. Boa noite, Lord Cullen, disse o capitão curvando a cabeça. Seus homens o seguiram. Em patrulha, perguntei, com um pequeno sorriso. Não, senhor. O capitão disse com um largo sorriso. Então, o capitão levantou a mão e tocou num colar que sempre carregava no pescoço. Eu já tinha visto isso antes, quando ele e seus homens estavam treinando no campo de treinamento. Era um simples laço de ouro com uma corrente de aço. Eu também vi algumas outras pessoas usando colares de ouro semelhantes, mas apenas aqueles em posições importantes que pertencem a Julius, ou melhor, a Adam. Ah bem, eu devo ir, senhor, disse o capitão Evergreen, com uma rápida saudação antes que ele e seus homens começassem a passar. Fiquei observando-o partir confuso. Virando-me, continuei pelo longo corredor até chegar às grandes portas de madeira do escritório de Julius. Parando em frente às grandes portas por um instante, preparei-me para a conversa que estava prestes a ter. Julius e Jane foram muito gentis comigo e me guiaram por essa minha nova realidade. Não senti prazer algum em me separar deles, mas ao mesmo tempo senti que precisava partir, para aprender mais sobre o que sou e quem sou agora. Dando um passo à frente, empurrei as portas. Julius, posso falar com você? Perguntei antes que a porta se abrisse completamente. A Carlisle era exatamente o homem que eu estava prestes a chamar, disse Julius quando finalmente entrei em seu grande escritório. Quando entrei, vi que Julius não estava sozinho. Um homem estava sentado em uma das cadeiras de Julius com uma postura relaxada. O homem era claramente muito alto, com pele levemente rosada e cabelos quase tão brancos quanto a neve, que chegavam até os ombros, com uma trança na têmpora esquerda que ia até o peito. Num instante, percebi quem era esse homem. E se meu coração ainda batesse, ele poderia ter parado. Julius chegou ao meu lado e deu um tapinha no meu ombro. Gostaria de finalmente apresentar a vocês o homem de quem venho falando, disse Julius, num tom alegre. Embora eu tenha certeza de que você já deve ter percebido. Gostaria de lhe apresentar o Adam, disse Julius, gesticulando para ele. O homem, ou Adam, se levantou, ficando quase uma cabeça mais alto que eu. Dando um passo à frente, Adam estendeu a mão para cumprimentá-lo. É um prazer conhecê-lo, Carlisle, disse Adam com uma voz suave, nem muito grave nem muito suave. Sem pensar, levantei minha mão para um aperto de mão. Seu aperto firme apertou minha mão enquanto a apertamos, exibindo a força de Adam, pois suas mãos pareciam aço puro. Minha mente estava em turbilhão. Devo me curvar ou me ajoelhar? Pensei, quando nosso aperto de mão se desfez. Através dos diários deste homem, eu vivi por milhares de anos, que era a principal razão pela qual eu queria viajar. Os lugares sobre os quais ele escreveu pareciam tão mágicos e maravilhosos. Adam deu um passo para trás quando Julius falou novamente. Carlisle tem apenas 1 ano de idade e já desenvolveu resistência suficiente para se integrar perfeitamente à sociedade, disse Julius enquanto caminhava até sua mesa e se apoiava nela. Sério, disse Adam enquanto se virava para olhar para mim. De fato, acreditamos que tem algo a ver com o poder dele, disse Julius. De que maneira? Perguntou Adam, voltando para sua cadeira. Quando Carlisle voltou à superfície vindo dos esgotos onde havia sido transformado, ele encontrou um bêbado que cortou a mão, fazendo-o sangrar na frente de um recém-nascido. Disse Julius com um sorriso. Ele conseguiu fugir antes de perder o controle por causa da sede, concluiu Júlio. Adam se virou para me olhar e então fez sinal para que eu me sentasse na cadeira vazia. Não pensei enquanto me movia em direção à cadeira. Uma vez sentado, Adam olhou-me nos olhos por alguns segundos. Não acredito que isso faça parte do poder dele, disse Adam com um sorriso irônico. Sério? Perguntou Julius. Sim, disse Adam, recostando-se novamente na cadeira. Como você sabe? Perguntei, finalmente entrando na conversa pela primeira vez. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Adam, mostrando seus dentes perfeitos. Qual era sua profissão antes de ser transformada em vampira? Ele me perguntou. Eu estava praticando para me tornar médica, eu disse, confusa sobre por que isso era importante ou tinha algo a ver com meu possível poder. Um médico, hein? Ele disse, sem tirar o sorriso do rosto. E o que fez você querer ser médico? Adam me perguntou. Eu queria ajudar as pessoas, eu disse firmemente. Meu desejo por exatamente isso está claro na minha voz. Adam assentiu com a cabeça. Você sabe o que a maioria dos médicos tem em comum? Ele me perguntou. Mas antes que eu pudesse responder com minha ideia do que acredito que todos os médicos têm em comum, ele me interrompeu respondendo sua própria pergunta. São as personalidades deles. Todos eles têm dedicação, comprometimento, resiliência e, acima de tudo, compaixão, disse Adam. Eu concordei, balançando a cabeça. E sua resposta à minha pergunta me diz exatamente qual você tem mais, disse Adam, inclinando-se para frente na cadeira. É compaixão, Carlisle. Alguns diriam, curar pessoas ou encontrar a cura para uma doença.
e sem nem precisar pensar. Você disse ajudar as pessoas. Isso me diz que você é uma pessoa muito compassiva, com a capacidade de compreender e ter empatia pelo sofrimento dos outros e de demonstrar gentileza e cuidado para com eles. Disse Adam, parecendo finalmente chegar ao ponto. O que exatamente tudo isso tem a ver com o poder dele? Perguntou Julius, erguendo uma sobrancelha. Adam deixou escapar uma risada. Quando uma pessoa é transformada, suas emoções se intensificam, tornando-se mais vívidas e intensas. Isso significa que seu já forte sentimento de compaixão pela vida humana triplicou. Então ele virou a cabeça. Adam olhou para Julius. Assim como você, Julius. Quando se transformou pela primeira vez, você foi capaz de lutar contra a sede de sangue com suas próprias emoções intensificadas, disse Adam rindo. Mais tarde naquela noite, eu estava sentado no parapeito de pedra da varanda do meu quarto, aproveitando os raios de sol da lua no fim da noite. De onde eu estava sentado, eu também conseguia ver por cima dos muros que cercavam o castelo e a cidade ainda movimentada. Enquanto eu observava um bêbado cambaleando pela rua principal da cidade, mergulhei em meus pensamentos de antes. A aparição de Adam atrapalhou os planos que eu originalmente pretendia realizar hoje, que era para contar a Julius e Jane sobre minha partida iminente. Mas depois da conversa sobre minhas emoções se intensificaram. Adam e Julius pareciam estar mais focados em se reconectar enquanto eu ficava sentado ali ouvindo. Eu não tinha certeza se ele era o verdadeiro Adam da Bíblia. Ele combinava perfeitamente com a descrição de Adam na Bíblia. Mas em seus diários, Adam não escreveu nenhuma vez sobre isso. O que eu senti que não estava certo. Eu esperaria que o primeiro homem a existir mencionasse esse assunto pelo menos uma vez em seus diários. Mas enquanto pensava nisso, senti uma rajada de vento passar por mim com um perfume. Linda noite, não é? Disse a voz de Adam, ao meu lado. Reagi por instinto. Num piscar de olhos, eu estava de pé e pronto para correr. Mas o que ouvi foi Adam encostado no parapeito sorrindo para mim. Eu nem ouvi e pensei, atônito. Desde a minha transformação, era impossível que qualquer coisa chegasse a algumas centenas de metros de mim sem que eu ouvisse. Sejam insetos, humanos ou vampiros. Relaxa, Carlisle, eu só vim conversar, disse Adam, acenando para que eu relaxasse. Minhas desculpas, Adam, eu disse enquanto descia. Está tudo bem, Carlisle, disse Adam enquanto olhava para a lua cheia. Ficamos em silêncio por um minuto inteiro antes de Adam falar novamente. Julius me disse que você acha que vampiros não têm alma, ele disse, desviando o olhar da lua para mim. Capítulo 73. Ponto de vista de Adam. Virei-me e encostei-me na parede ao meu lado para olhar diretamente para ele. Não se preocupe, Carlisle, eu disse, sorrindo. Você está longe de ser o primeiro a pensar assim. Carlisle apoiou os cotovelos na parede de pedra e soltou um suspiro. Você pode me culpar por isso? Disse Carlisle. Não posso, respondi rindo. Mas a maioria dos vampiros que conheci não tem exatamente esse dilema. Então, este é um território novo para nós. Carlisle olhou para mim com uma sobrancelha levantada. Então a maioria dos vampiros não se importa em ser condenada ao inferno? Ele perguntou em tom perplexo. Na verdade, não, respondi balançando a cabeça. Quando conheci o Julius, ele era como você. Só que ele tinha mais medo de se tornar um monstro do que de perder a alma. Respondi. Na verdade, quando o conheci, as almas não eram realmente uma preocupação para a maioria. Carlisle olhou para mim. Quando você conheceu Julius? Eu sei que ele é velho, mas você nunca datou exatamente as passagens dos seus diários, disse Carlisle. Nós nos conhecemos há quase 1500 anos, eu disse, balançando a cabeça. Cara, como o tempo voa. Carlisle balançou a cabeça. Isso é muito tempo, disse ele em tom confuso. Então, virando-se para mim, ele disse. Mas não enquanto a criação da Terra não existir, hein? Olhei para ele, mas não disse nada. Algo que Julius me disse foi que Carlisle era na verdade uma pessoa bastante religiosa que no momento, estava em busca de conforto religioso. Ou seja, ele não era uma pessoa condenada pelo fato de agora ser um vampiro. Depois de alguns momentos respondi. Não por tanto tempo. Depois disso ficamos quietos novamente. Mas à distância podíamos ouvir o que parecia ser uma banda começando a tocar em uma taverna. Um sorriso surgiu no meu rosto. Virando-me para olhar para Carlisle, fiz-lhe uma pergunta. Você já fez algo espontâneo? Ele olhou para mim confuso. Não? Ele perguntou interrogativamente. Não acredito que seja uma boa ideia, disse Carlisle enquanto caminhávamos pela rua de paralelepípedos. Ah, e por que você diz isso? Perguntei rindo. Porque e se alguma coisa acontecer, Adam? Alguém se machucou e eu não consigo me controlar? Ele perguntou. Ri de novo. Estarei lá e te impedirei se fizer isso. Mas tenho fé em você, disse eu, dando um tapinha em seu ombro. Naquele momento estávamos usando as roupas do homem comum. Para mim, essa era minha roupa normal. Mas para o Carlisle, eu percebi que ele se sentia um peixe fora d'água, que era o objetivo de tudo isso. À medida que nos aproximávamos da taverna, a música ficava mais alta com os gritos e aplausos dos clientes. Parando em frente à fachada bem cuidada da taverna, pudemos ver o interior e a festa animada que acontecia lá dentro. Aqui vai nada, eu disse enquanto estendia a mão para abrir a porta. Mas foi parado quando um homem muito bêbado bateu a porta e saiu cambaleando, cantando uma canção de igreja o mais alto que podia. Dando um passo para o lado, deixei o homem bêbado que nem nos notou passar. Olhando para Carlisle, sorri.
Mais uma vez aqui vai o nada, disse eu, virando-me para a porta e entrando. O interior era iluminado por lanternas penduradas e um grande lustre com velas acesas em castiçais dispostos em círculo. No canto mais distante da sala, um grupo de pessoas tocava uma música rápida e animada. Isso fez você querer bater o pé. Enchia a taverna a classe trabalhadora. Alguns estavam de pé, enquanto outros estavam sentados em mesas espalhadas pela sala. Entre elas estavam as moças da taverna e as cervejarias. Vamos, Carlisle. Está na hora de algo espontâneo, eu disse, enquanto caminhava até a primeira mesa à nossa frente, onde estavam sentados 3 homens. Achei que já estávamos fazendo algo espontâneo só por estarmos aqui, disse Carlisle enquanto me seguia. Puxei uma cadeira de uma mesa vazia e a levei comigo enquanto me aproximava da mesa. Quando deslizei a cadeira para minha frente para sentar, vi que eles estavam jogando dados. Boa noite, senhores, eu disse ruidosamente. Todos se viraram para olhar para mim. Boa noite. Um dos homens barbudos disse enquanto sacudia o copo de madeira contendo os dados. Ele bateu a xícara no chão e a levantou. Droga! Ele gritou ao ver o conde. Disse um homem de cabelos grisalhos enquanto ria do perdedor. Essa é a 3ª consecutiva. Ele ofegou. Esse idiota não sabe a hora de parar, disse o terceiro homem de aparência mais jovem. E em rápida sucessão, trocamos de nomes, antes mesmo que eu percebesse, eu estava segurando a taça e os dados. Quanto é a aposta? Perguntei enquanto olhava para meus 3 novos amigos. Quanto você tem? Perguntou o homem mais velho. Dei de ombros, puxei minha bolsa de moedas do meu lado e a joguei com um baque sobre a mesa. Um pouco de ouro caiu. Tanto assim, eu disse com uma risada quando vi os olhos arregalados dos 3 homens. Está bom, disseram os 3 em uníssono. Foi o que pensei, eu disse enquanto começava a sacudir a xícara. Bati a xícara com força e inclinei-a para olhar a contagem. Espera aí, que jogo é esse que eu estou jogando? Pensei. Fechando o copo, olhei para os outros 3 jogadores. E que jogo estamos jogando exatamente? Perguntei. Isso se chama números, ele disse enquanto olhava para a xícara e depois para mim. Quem tirar o maior número ganha, disse ele com um sorriso largo. Nós mesmos fizemos isso de graça, disse o homem mais velho, com um sorriso largo. Parece bem simples, eu disse enquanto levantava a xícara. 3 6 e 2 4. 26. Eu disse alegremente enquanto batia na mesa com a palma da mão. Boa jogada, disse Loser com um sorriso presunçoso. Mas espere só até chegar a minha vez. Vou te mostrar um bom rolo. Ele continuou. Calha a boca, por favor. Seu papo furado está me distraindo, disse o velho enquanto recolhia os dados e o copo. Enquanto o velho sacudia violentamente a caneca de madeira, uma garçonete com um porte considerável trouxe uma grande caneca de madeira para mim. Aqui está a querida. Ela disse, docemente enquanto entregava a cerveja. Ela era bonita para um lugar como esse, mas definitivamente não era meu tipo. Muito decote e poucos dentes. Mas talvez no século XXI, e com cuidados dentários adequados, ela pudesse ser realmente bonita. Quando peguei a caneca para tomar um gole da espuma, percebi que os 3 homens na mesa estavam me olhando de forma estranha. O que? Perguntei enquanto finalmente tomava um gole da bebida escura. O velho bateu com força no chão o copo de madeira que ele segurava perto da cabeça, num movimento trêmulo, e gritou. Uau! Seu rosto estava vermelho de tanto bater, e parecia que saía vapor de suas orelhas. Você não está aqui há mais de um mês, e Beth está lhe trazendo cerveja. Acalme-se, Tom. Antes que você sinta outra dor no peito, disse o mais jovem, apontando o dedo para o mais velho. O velho, cujo nome descobri ser Tom, olhou para o homem mais jovem. Mas James, eu venho aqui todo dia há anos tentando fazer a Beth ao menos olhar para mim. Bom, chega, seu velhote. Ela já te disse mais de uma vez que não está interessada, disse o perdedor com uma gargalhada. E eu já disse, demora um tempo para as mulheres perceberem minha aparência atraente. Desviando o olhar da discussão, lembrei-me de que não tinha vindo ali sozinho. Vasculhando o quarto, procurei pelo outro homem de cabelo claro. Não levei mais que um momento para encontrá-lo. Sentado em frente à lareira, Carlisle parecia estar tendo uma conversa completa com um grupo de homens bem vestidos. Pronto, garoto. Socialize como um ser humano normal de novo, pensei enquanto me virava para minha mesa. A partir daí, a peça ganhou vida própria, e o álcool fluía livremente. Enquanto eu ia comprando rodada após rodada para os clientes da taverna, eu até encontrei Carlisle, que parecia finalmente estar se divertindo. Claro que nem eu nem Carlisle conseguíamos ficar bêbados. Mas isso não significava que não podíamos nos divertir festejando com pessoas bêbadas. E como se viu, aqueles homens com quem ele havia conversado antes eram alguns dos médicos da cidade e seus aprendizes. Finalmente saímos da taverna quando o sol mal estava nascendo no horizonte, e a maioria das pessoas que ficaram na taverna estavam bêbadas e inconscientes. O ar estava fresco e frio. Virando-me para Carlisle, vi que ele tinha um pequeno sorriso no rosto. Vamos, temos mais uma parada, eu disse, enquanto começava a andar pela rua. Carlisle não disse nada dessa vez e apenas decidiu me seguir. Não demorou muito para chegar à única igreja da cidade. Subindo o caminho, cheguei às portas. Mas quando me virei, vi Carlisle parado do lado de fora do perímetro da igreja. Dei um pequeno suspiro. Você quer descobrir se tem alma ou não, certo? Perguntei. Não precisei perguntar em voz alta, pois sabia que ele podia me ouvir perfeitamente. Ele assentiu. Então vamos.
Estamos ficando sem tempo antes que os madrugadores acordem e o sol saia, eu disse, enquanto abria as grandes portas de madeira pintadas de preto. Sem esperar que ele me seguisse, entrei na grande igreja de pedra. Considerando o tamanho da cidade, esta igreja era de tamanho moderado, comparada a algumas outras cidades, que eram absolutamente enormes quando comparados ao tamanho da cidade em si. Provavelmente foi obra de Júlio. Caminhando até a metade do corredor, sentei-me em um dos bancos e esperei. Enquanto fazia isso, olhei ao redor. Embora fosse de tamanho moderado, tinha um excelente acabamento. As grandes janelas de vidro que preenchiam a parte de trás da igreja tinham obras de arte em vidro requintadas, representando um homem com uma auréola dourada brilhante sobre a cabeça, com uma mão parecendo estar estendida para os espectadores. E sobre um pedestal em frente às janelas havia uma grande cruz de ouro. Interrompendo meus pensamentos estavam os passos suaves de Carlisle entrando na igreja e vindo em minha direção. Sentando-se no banco à minha frente, Carlisle sentou-se. Ah, você conseguiu, eu disse, com uma risada. Virando a cabeça para olhar para mim, Carlisle perguntou. O que isso quer dizer? Inclinando-me para a frente, apoiei os cotovelos no encosto do banco em que ele estava sentado. Você não sabe? Perguntei, franzindo as sobrancelhas. Sabe de uma coisa? Ele perguntou. Eu me inclinei para trás. Seres sem alma não podem entrar em solo sagrado, eu disse, olhando diretamente nos olhos. Sinceramente, eu não tinha ideia se isso era verdade ou não, mas esperava que ele acreditasse em minhas palavras e que eu, o Adam, o ajudasse a convencê-lo. Assim como aqueles que encheram suas almas com as palavras do diabo não puderam entrar, eu disse, prosseguindo com minhas palavras. Lembre-se de Carlisle. Deus julga a alma, não o que você é superficialmente, eu disse, com a voz aumentando aos poucos. Eu entendo que você questione a existência da sua alma, já que sua natureza vampírica desafia a compreensão convencional da humanidade. Mas deixe-me garantir que sua alma não é definida pelas circunstâncias da sua existência ou pelas escolhas que você fez, eu disse, e enquanto olhava para Carlisle, vi um tremor no canto do seu lábio. O julgamento de Deus transcende os limites da humanidade, abrangendo todos os seres, independentemente de sua natureza ou origem. Ele vê além das manifestações físicas do seu ser e mergulha nas profundezas da sua alma, examinando o âmago do seu ser, examinando as intenções, os desejos e a bússola moral que guiam suas ações. Minha voz agora ecoava pelas paredes, como se eu estivesse falando com Carlisle de todas as direções. Embora sua existência como vampiro possa ser marcada pela imortalidade, sede por sangue humano e habilidades sobrenaturais, isso não significa que sua alma seja desprovida de bondade ou incapaz de redenção. O julgamento de Deus está enraizado na misericórdia e na compaixão, oferecendo um caminho de salvação e perdão a todos que o buscam. Eu disse, parando por um momento para que minhas palavras fossem assimiladas. Então, movendo meu braço, agarro o ombro de Carlisle. Sua luta para conciliar sua natureza vampírica com o conceito de ter uma alma é compreensível. Mas lembre-se, não são apenas suas ações que definem sua alma. São as escolhas que você faz, os relacionamentos que constrói, bem como a capacidade de amor e empatia que reside em você. Assim como Julius e Jane, ambos vampiros compassivos e virtuosos, deveriam ter lhe mostrado, é possível viver uma vida guiada por valores e princípios. Ao abraçar sua humanidade, cultivar empatia e se esforçar para fazer o que é certo, você pode encontrar consolo na crença de que sua alma não está perdida. O julgamento de Deus não é limitado nem pela sua nem pela minha compreensão limitada. Ele vê o potencial de crescimento e transformação dentro de cada indivíduo, independentemente de sua natureza. Portanto, Carlisle, não se desespere. Abrace a jornada da autodescoberta, busque redenção e lembre-se de que Deus julga a alma, não o que você é. Eu disse em um tom que me surpreendeu. Talvez tenha sido o fato de que essas foram as palavras que eu gostaria de ter dito a Oliver e Gerard numa tentativa de transformá-los em vampiros. E foram as palavras que eu havia procurado depois de suas mortes. Então, como milagre do próprio homem, o sol brilhou na arte em vidro à nossa frente, transformando a outrora impressionante arte em vidro em uma verdadeira obra de beleza, enquanto a figura de vidro de Jesus brilhava intensamente com o sol da manhã. Capítulo 74. No meio da tarde do dia seguinte, entrei no escritório de Julius, vestindo meus finos robes de linho que Jane tinha me dado de presente outro dia. Ao entrar, coloquei as mãos nos pequenos bolsos laterais enquanto olhava para o seu escritório, enquanto ele escrevia agitadamente em um pergaminho. Se você continuar sentado assim, Julius, vai ficar corcunda, eu disse, enquanto me jogava na mesma cadeira do dia anterior. Se fiz isso nos últimos 1000 anos, duvido muito que me afete agora, disse Julius, sem tirar os olhos do trabalho. Eu ri. Afinal, no que você está trabalhando? Perguntei. Julius sentou-se e soprou suavemente no pergaminho para secar a tinta ainda úmida. Acabei de comprar as últimas ações da East Indias Companies. Sentei-me ereto na cadeira. O que você quer dizer agora? Perguntei, assustada com o nome familiar. É uma sociedade anônima que recebeu uma carta real da Rainha Elizabeth I, garantindo-lhe o monopólio do comércio inglês nas Índias Orientais, disse Julius, finalmente olhando para mim. Sim, eu sei disso, respondi, recostando-me lentamente antes de continuar. O que te fez querer assumir a Companhia das Índias Orientais? Para começar, é uma oportunidade abundante de ganhar ouro, além de uma maneira perfeita de impulsionar o comércio na Inglaterra, disse Julius enquanto colocava o pergaminho sobre a mesa. E eu não gostava da maneira como eles estavam crescendo como empresa, ele continuou.
O que você quer dizer? Perguntei. Eles estão começando a se considerar donos da própria Índia, impondo pesadas tarifas, impostos e taxas sobre a população local de certas áreas, disse Julius, balançando a cabeça agitado. Os relatórios que tenho recebido do chefe do banco na Índia confirmam isso. Ele continuou, pegando algumas folhas esfarrapadas da enorme pilha em sua mesa. Entregando-lhe o papel. Sim. Parece que eles estavam começando a se envolver mais com o lado político e militarista das coisas, em vez de se concentrarem no comércio e na amizade, eu disse, colocando os pergaminhos de volta na mesa. Eles estariam a caminho de se tornarem uma força de ocupação se eu não interviesse, disse Julius enquanto se recostava na cadeira. Era apenas um pouco mais de 4 milhões de ouro, então não era um problema tão grande, mas certamente estava caminhando nessa direção. Não pude deixar de sorrir. Você fez a coisa certa, Julius, eu disse, levantando-me. Além de ajudar um país a impulsionar seu comércio com acordos justos, você também está impedindo o que poderia ter sido uma aquisição forçada, eu disse, sorrindo para ele. Sim, é verdade, disse Julius, sentando-se na cadeira, pronto para voltar ao trabalho. Eu enviaria uma carta ao chefe do banco na Índia, disse eu, virando-me para sair. Encarregue-o de encontrar os produtos para a nossa nova empresa vender, mas certifique-se de que recebamos o mínimo necessário das vendas, devolvendo a maior parte do lucro ao Banco da Índia para que ele possa investir no país, disse eu, ao sair da sala ampla. Voltando para o meu quarto grande e opulento, troquei minhas roupas matinais extravagantes e vesti algo com que me sentia mais confortável, que eram calças compridas até os joelhos, meias longas e botas que chegavam até os joelhos, mais ou menos como botas de cavalaria, mas não tão firmes. De lá vesti uma túnica e depois uma capa bege. Depois de me vestir, prendi meu cabelo em um rabo de cavalo, cujo comprimento ficou escondido sob minha capa. Olhei-me no espelho que tinha no canto do meu quarto. Não consegui conter o sorriso. Saindo do grande castelo, requisitei um cavalo dos estábulos antes de sair. Meu plano era sair e explorar a Nova Londres em que eu estava. O passeio foi agradável e as compras foram ainda melhores. Enquanto eu enchia as alforjes dos meus cavalos com bugigangas aleatórias dos vendedores ambulantes de Londres, pouco depois do anoitecer, finalmente voltei para o castelo, onde pude ouvir a banda tocando novamente na taverna enquanto passava. Ao chegar aos estábulos, dei ao moço uma moeda de ouro enquanto tirava as alforjes do cavalo. De lá, comecei a voltar para o castelo quando algo chamou minha atenção pelo canto dos olhos. Eu soube o que era instantaneamente. Mas era algo que eu estava tentando evitar. Não mais. Preciso encarar isso, pensei, enquanto me virava e ia em direção à igreja do castelo. Empurrando lentamente a porta de madeira, vi que a igreja estava vazia. Fechei a porta de madeira atrás de mim e coloquei as alforjes sobre um banco enquanto caminhava pelo corredor em direção ao altar da igreja. Parando em frente ao altar de mármore, li em voz alta as palavras esculpidas em sua lateral. In perpetuum uniti, in perpetuum memorati, in perpetuum grei. Para sempre unidos, para sempre lembrados, para sempre grisalhos. Um pequeno sorriso surgiu em meu rosto quando comecei a empurrar o topo do altar de mármore para o lado, revelando a entrada da cripta. Caminhando até uma das tochas próximas, agarrei-a para ajudar com as teias de aranha que certamente estariam lá embaixo. Desci 2 metros até o chão de pedra, levantei a tocha acima da cabeça e olhei ao redor. A cripta tinha aproximadamente 60 metros de comprimento e 9 metros de largura. Em ambos os lados havia bolsos esculpidos com caixões de pedra pré-fabricados. Os que estavam perto de mim ainda estavam vazios, mas ao descer pela longa cripta, percebi que quanto mais eu avançava, mais túmulos ficavam cheios, o que me deixou um pouco triste. Faz parte da mortalidade. Você vive, você morre, pensei. Todos eles tiveram uma vida boa vivendo sob a proteção de Júlio e Jane. Meus pensamentos continuaram. Depois de alguns minutos de caminhada lenta, a visão dos 4 túmulos finalmente apareceu. Os 4 túmulos eram de Oliver, Gerard e suas esposas. Parando finalmente em frente aos 4, olhei para a imagem esculpida deles que estava sobre seus túmulos. O trabalho em pedra de cada um deles era uma obra-prima. E quando olhei para a pedra polida, um sorriso triste se espalhou pelo meu rosto. Como senti falta de todos vocês, eu disse suavemente na cripta silenciosa. Por mais que isso me doesse, eu sabia que essa provavelmente não seria a última vez que eu viria aqui tarde da noite. Como eu sabia que precisava me curar, precisei aceitar o fato de que está em a minha vida e que aqueles que eu amo morrerão. Amados amigos, inimigos, imortais um dia não passarão de pó, enquanto eu não terei outra escolha a não ser continuar. Capítulo 75. Isso mesmo, perfeito, eu disse enquanto o grupo de homens pousava o grande instrumento. Obrigada, senhores, eu disse ao trio de homens suados. Capitão, você poderia acompanhar esses homens até a porta? Perguntei ao capitão da guarda, que estava parado na porta observando os 3 carregadores com seus olhos de falcão. Sim, senhor, disse ele, abaixando a cabeça, antes de mostrar-lhes o caminho de saída. Agora sozinho em meu grande quarto, virei-me para olhar meu novo brinquedo. Um sorriso atrevido surgiu em meu rosto enquanto eu lentamente me sentava no banco acolchoado, estalando os dedos, intimidado pela diversão que estava prestes a ter. Esforço máximo, eu disse, enquanto pressionava meus dedos nas teclas de marfim. Bom, ping, bom. Que barulho é esse, meu Deus? Ouvi Julius gritar do seu escritório abaixo de mim. Mas eu ignorei e continuei a pressionar as teclas com entusiasmo. E como estraga prazeres que eu sabia que ele seria.
Július entrou borrado no meu quarto. Você poderia parar com esse barulho irritante? Disse Július, enquanto cobria os ouvidos com as mãos. O quê? Eu disse em voz alta, fingindo não conseguir ouvi-lo. Pare com isso, gritou Júlio. Tudo bem, eu disse, finalmente parando o som. Tirando as mãos dos ouvidos, Július me lançou um olhar severo. O que raios é essa coisa? Perguntou Július, enquanto olhava para minha compra. Chama-se cravo, eu disse, enquanto apertava algumas teclas novamente. E por que está aqui? Perguntou Július irritado. Porque eu quero aprender a tocar, eu disse, com sarcasmo. Júlio revirou os olhos. Por que você quer aprender algo que faz tanto barulho? Aprender a tocar harpa? Ou talvez violino? Perguntou Július, lançando um olhar irritado para o meu cravo. Eu farei isso no devido tempo, Július. Eu disse com outro sorriso irônico, apontando para o canto do meu quarto, onde uma grande pilha de instrumentos deste século estava empilhada. Ah, você deve estar brincando, disse Július, enquanto olhava para a grande pilha. Sim, eu disse maldosamente. Que som foi esse? Jane perguntou ao entrar na sala. Július se virou para olhar para ela e depois para mim. Parece que Adam decidiu se tornar um bardo, disse ele. Chama-se músico, Július. Ninguém mais é chamado de bardo. Isso saiu de moda há meio século, eu disse com uma risadinha, enquanto ele me lançava uma carranca. Sim, bom, isso é legal e tudo mais. Mas a razão pela qual vim aqui é porque Carlisle quer falar com todos nós, disse Jane, virando-se para sair. Isso é estranho, disse Július, enquanto olhava para a luz que entrava por uma das muitas janelas grandes do meu quarto. Normalmente ele está com o nariz enfiado em um dos livros antigos da biblioteca. Neste momento ele concluiu. Bem, não vamos ficar aqui sentados imaginando o que ele quer, e em vez disso vamos lá e encontramos, eu disse enquanto me levantava. Nós os encontramos no escritório de Július. Ambos sentados nas duas cadeiras em frente à grande mesa de Július. Boa tarde, Carlisle, eu disse ao entrar. Boa tarde, Adam, respondeu Carlisle. Caminhando até a mesa, me inclinei sobre ela, enquanto Júlio estava sentado em sua grande cadeira. Então, o que está acontecendo? Perguntei, enquanto todos olhávamos para Carlisle. Olhando para ele, percebi que ele estava nervoso sobre o que queria falar. Eu quero ir embora, Carlisle disse hesitante. Olhei para ele e depois para Jane e Július. É disso que se trata? Perguntei para o resto de nós. Sim, disse Carlisle, olhando para Július. Sou grato pela orientação que você e Jane me deram. Mas tenho uma nova sede pelo mundo que agora tenho a oportunidade de conhecer. Carlisle disse, ainda parecendo preocupado com a nossa possível reação. Júlio soltou uma risada. Carlisle, você achou que eu não deixaria você ir embora? Ele perguntou com um sorriso. Não exatamente. Com toda a sinceridade, eu esperava que você ficasse decepcionado por eu querer ir embora. Júlio soltou uma risada novamente com sua resposta. Carlisle, não ficaríamos desapontados se você quisesse ir embora, disse Jane, ao lado de Carlisle. Nós mesmos queríamos explorar o mundo em algum momento, ela disse com um sorriso. E eu os arrastei para alguns dos meus antigos lugares preferidos, respondi com um sorriso, enquanto Carlisle olhava para mim. É claro que muitos desses lugares não existem mais, ou são completamente diferentes neste momento. Július bateu na mesa algumas vezes. Por que você não leva? Ele perguntou. Olhei para ele surpreso. Acabei de voltar, e você já está tentando se livrar de mim? Eu disse a ele com uma voz falsamente ofendida. E honestamente, uma parte de mim não queria ir embora. O que me confundiu. Foi só porque viajar finalmente ficou chato? Ou seria porque eu estava cansado de ficar sozinho e separado da minha família adotiva? Fiquei de pé e olhei para Carlisle, que não disse uma palavra em protesto por eu ter me juntado a ele. E onde você tinha em mente? Perguntei a ele. Bem, daqui de Londres poderíamos pegar um navio e começar na Alemanha, disse Carlisle, claramente ensaiado. De lá, poderíamos ir para o oeste, para a França, e depois para a Itália, continuou Carlisle, aumentando a velocidade lentamente após cada palavra. E depois, perguntei. Carlisle levantou uma das sobrancelhas. Ainda não decidiu o que fazer a partir daí, Carlisle admitiu em tom envergonhado. Não vejo problema nisso, eu disse com um sorriso. Mas da Itália podemos ir para Alexandria, depois ver as pirâmides, de onde podemos acessar todo o Oriente Médio, depois a Índia e a Ásia, eu disse, levantando-me lentamente enquanto Carlisle me olhava com os olhos arregalados. É sempre bom expandir seus horizontes. Em 1673, França. Adam, não acho que isso seja uma boa ideia, disse Carlisle, enquanto eu terminava de amarrar a grande capa preta em volta de mim. Essas estão começando a soar como suas palavras favoritas, Carlisle, eu disse, virando-me para olhá-lo. No momento estávamos no meu pequeno camarim, onde eu estava me vestindo com minha roupa nova, ou melhor ainda, meu novo traje. Minha roupa era uma capa completamente preta com um capuz grande. Por baixo, usei uma roupa íntima completamente preta para completar o visual intimidador. Não sei se você sabe disso ou não, mas eu sou uma pessoa que faz coisas divertidas conforme as encontro. Acontece que esse é meu mais novo interesse, eu disse, virando-me e abrindo uma caixa de madeira ornamentada. Você chama isso de diversão? Carlisle perguntou, olhando na direção de um zumbido suave. Sim, respondi brincando, enquanto tirava o que estava na caixa. Virando-me para olhar para Carlisle, sorri para ele. É uma boa maneira de fazer o tempo não parecer tão lento, eu disse enquanto levantava a máscara completamente branca sobre meu rosto. Levantei o capô e perguntei.
Como estou? Perguntei, enquanto olhava através dos pequenos buracos do tamanho de uma agulha onde eu podia ver. Assustador, disse Carlisle, balançando a cabeça. A ideia surgiu quando eu estava relembrando alguns programas antigos enquanto viajávamos da Alemanha para a França. Lembrei-me da aparência da máscara de óbito Uchiha e sabia que ela funcionaria perfeitamente para o que eu vinha planejando há algum tempo. As únicas modificações que fiz foram deixá-lo completamente branco e diminuir os buracos dos olhos. Como se não houvesse buracos para os olhos. Senhor, o show vai começar, disse uma voz jovem do lado de fora da nossa porta. Obrigada, eu disse, virando-me para Carlisle. Você deveria ir para o seu lugar, eu disse, enquanto me virava e saía da sala. Saindo da sala, caminhei pelo corredor apertado em direção ao palco. Enquanto eu caminhava, todos que passavam por mim me deram um grande passo, pois me olhavam com olhos arregalados. Alguns maravilhados, outros assustados. Finalmente chegando ao palco, vi o cravo solitário sentado no centro do palco. No momento, as cortinas foram fechadas, permitindo que eu me aproximasse enquanto ouvia o murmúrio meio alto da multidão que estava sentada do outro lado. Sentando-me, olhei para o homem parado perto do palco que esperava meu aceno. Assim que foi dado, o homem começou a puxar uma corda grande, abrindo as cortinas. A multidão ficou em silêncio mortal em menos de um segundo, quando me viram sentado ao cravo. Virei-me para olhá-los e queria que vissem a máscara que eu usava. Mas apenas por um segundo, quando me virei e comecei a tocar. Eu queria chamar a atenção deles desde o começo. Então, com movimentos praticados, comecei a tocar Crab Rave. No começo começou devagar, comigo apertando as mesmas teclas por alguns instantes, deixando a multidão em um momento de confusão com o som mais novo. Mas em um instante usei meu pé livre para bater no chão ritmicamente, mudando a batida para um ritmo mais rápido e balançando a cabeça no ritmo da música. Parei enquanto tocava as últimas notas e me virei para olhar a multidão e suas reações, que foram em sua maioria choque. Enquanto olhava, consegui ver a figura de Carlisle sentado em uma das cabines privadas, acima do resto da multidão. Ele estava sentado ao lado de um homem de aparência distinta, com cabelos pretos cacheados e roupas finas. Vantagens de conhecer reis, pensei com tristeza, ao ver o rei da França se virar e fazer uma pergunta a Carlisle, enquanto palmas lentas começaram a preencher o grande teatro. Conforme as palmas ficavam mais altas, abaixei a cabeça ainda sentado, e comecei a tocar novamente. Dessa vez eu toquei Here Comes the Sun. Novamente usei meu pé para criar um ritmo que a multidão logo aderiu. A partir daí comecei a tocar o que me vinha à cabeça. Da canção do caixão ao Dr. Dre. E eles adoraram. É claro que eu tive que incluir algumas músicas de época que se encaixariam mais neste século. Graças ao meu Spotify, consegui praticar músicas que eu nem sabia que existiam. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 76. Então vocês nunca estiveram aqui antes? Carlisle perguntou enquanto olhávamos do convés do navio. Eu nunca tive a oportunidade de vir aqui antes, eu disse enquanto olhava para a praia que se aproximava rapidamente. No momento estávamos nos aproximando rapidamente de Edo, também conhecida como Tóquio, Japão. Essa foi a primeira vez que vim aqui, então fiquei um pouco animado por finalmente estar aqui. O que me fez pensar nisso foi quando estávamos em Portugal. Um navio do Japão estava atracado. E bem, foi aí que me dei conta. Puta merda, já estive em todos os lugares, inclusive nos Estados Unidos, mas nunca no Japão. Então conheci um pouco a tripulação. Aprendi a língua deles e consegui uma passagem para mim e para o Carlisle, que aliás, estava curtindo muito essa viagem. Desde que partimos, eu levei para cidades que eu sabia que continham covens. Eu mesmo tentei muito ficar longe deles. Mas Carlisle parecia ter bastante interesse neles, assim como conhecimento. O homem era como uma esponja para as coisas, especialmente para o conhecimento médico. O que eu imaginei que aconteceria principalmente considerando o que eu já sabia sobre o homem antes, o que parecia não ter mudado com a minha presença ali. Num piscar de olhos, o navio seguiu seu caminho através das águas lotadas do porto de Edo. Depois de atracar o navio, pegamos nossos pertences e desembarcamos no porto. Felizmente hoje estava bastante nublado, então Carlisle não precisou usar o grande chapéu de palha que fizemos para ele. Em vez disso, estávamos usando nossas roupas europeias normais. Enquanto pegávamos nossos pertences e nos preparávamos para entrar na cidade, um grande grupo de homens apareceu no porto. À medida que avançavam, as pessoas que lotavam o cais se separaram para deixá-los passar. Quando eles se aproximaram, pude ver que todos estavam usando espadas na cintura. Mas quanto às roupas, todos usavam kimonos com jaquetas ou coletes sem mangas por cima. Rapidamente, eles estavam reunidos na nossa frente. Você tem permissão para estar aqui? Perguntou o protagonista em japonês, enquanto enfiava as mãos nas mangas. Permissão? Perguntei confusa. Sim, pelas leis do shogunato Tokugawa. Todos os estrangeiros precisam de autorização para entrar, disse o homem, olhando para mim e para Carlisle. Olhei para Carlisle. Você sabia que precisávamos de uma autorização? Sussurrei. Ele olhou para mim e balançou a cabeça levemente, voltando-me para o homem baixo que parecia estar no comando. E como exatamente conseguimos uma autorização? Perguntei. Você não pode. Agora vá embora, disse o homem com a voz firme. Eu levantei uma sobrancelha. E como vamos sair? Perguntei. Ele levantou o braço para outro navio próximo. Aquele navio vai partir em breve. Estejam a bordo, disse ele antes de se virar para partir. Seus homens o seguiram de perto. Virei-me para olhar para Carlisle.
Não, eu disse, levantando um dedo para ele, enquanto via seus lábios se curvarem em um sorriso. Bem, esta é uma viagem e tanto que estamos fazendo, disse Carlisle rindo. Sim, sim, sim. Eu disse enquanto me dirigia ao navio que estava se preparando para partir. Em 1683. No momento estávamos passando por uma cidade no reino da Hungria, mas que um dia se tornará a Eslováquia, em nosso caminho de volta para a Inglaterra. Estávamos passando por Bratislava, a maior cidade da região. Eu e Carlisle estávamos sentados em uma carroça conduzida por um fazendeiro que pagamos da cidade anterior para ajudar a carregar nossos pertences que havíamos acumulado ao longo da década de viagem. Olhando para o céu nublado, eu disse, este seria o lugar perfeito para viver por um tempo. Carlisle levantou os olhos do livro. O que você quer dizer? Perguntou Carlisle. Está sempre nublado e daria a você e aos outros a oportunidade perfeita de viver uma vida normal ao ar livre, eu disse, enquanto a carroça batia em um buraco bem grande na estrada. Ah, não sinto nem um pouco a falta desse tipo de viagem, eu disse enquanto me acomodava. Enquanto eu continuava reclamando com Carlisle, que havia voltado a ler seu livro, algo chamou minha atenção à distância. Virei a cabeça para o lado para ver melhor. Porra, eu disse, inclinando-me para frente para ver melhor. O que foi? Carlisle perguntou ao ver minhas ações. Olha, eu disse, apontando para a movimentada estrada d'Arche, cheia de gente. Virando a cabeça, Carlisle olhou para o que eu estava apontando. Não vejo nada, disse ele, enquanto observava a multidão. Ali, as loiras. Eu disse, enquanto movia meu dedo para seguir o trio em movimento. Carlisle sentou-se ereto quando viu o que eu estava apontando. Vampiros, disse Carlisle ao ver os traços perfeitos das 3 mulheres. Sim, eu disse, balançando a cabeça. Virando-se para olhar para mim, Carlisle perguntou. Você os conhece? Não, eu disse, virando-me para olhá-lo. Então por que tal reação? Ele perguntou. É porque eu sei, sobre eles eu disse, virando-me para observar os 3 caminhando pela estrada em nossa direção. Sério? Perguntou Carlisle. Já se perguntou de onde surgiu a ideia das súcubos? Perguntei. Não exatamente, mas presumo que tenham algo a ver com isso. Ele perguntou. Sim, eu sei que elas se alimentam atraindo os homens com o olhar, e então, num acesso de paixão, elas atacam. Carlisle levantou uma sobrancelha. Eu vejo. Então, antes que eu percebesse o que estava acontecendo, Carlisle estava pulando da traseira da carroça. Carlisle, o que você está fazendo? Gritei sussurrando. Mas ele nem olhou para mim quando se aproximou deles. Droga, eu disse, enquanto pegava uma moeda de ouro. Aqui já voltamos, eu disse ao fazendeiro, enquanto também pulava da traseira da carroça para seguir Carlisle. Consegui alcançá-lo rapidamente. Você está tentando se matar ou algo assim? Perguntei irritado. Não, mas eu sabia que você viria depois, disse Carlisle alegremente. A estupidez da juventude. Eu disse balançando a cabeça. Tenho mais de 60 anos agora, disse Carlisle, olhando para mim. E então, eu tenho quase 7.000 anos. Você não é nem um grão de poeira na escala de idade, eu disse, quando os Denalis finalmente nos avistaram. Todos os 3 pararam abruptamente quando nos viram. Todos os 3 exibiam seus cabelos loiro-dourados e usavam capas marrom escuras ao redor deles. Olá, Carlisle disse em um tom normal, embora estivéssemos a no máximo 3 metros de distância. Nenhum deles moveu um músculo enquanto nos examinavam também. Estava claro que nem eu nem Carlisle éramos humanos normais. Carlisle, pálido e com feições perfeitas, era claramente um vampiro. Enquanto eu, por outro lado, era mais do que provavelmente estranho para eles. Além do meu cabelo, eu também tinha as mesmas feições perfeitas de um vampiro. Eu também me destacava por não ser pálida, e tenho certeza de que tinha um cheiro que eles conseguiam sentir, que dizia que eu era humana. Não queremos problemas, eu disse, me colocando um pouco à frente de Carlisle. Estamos só de passagem, eu disse na língua nativa deles. Capítulo 77. Quem são vocês dois? Perguntou severamente a protagonista, que se bem me lembro se chamava Tânia. Meu nome é Adam, disse eu, apontando para mim mesma. E este é Carlisle, terminei, apontando para Carlisle. O que você está fazendo aqui? Perguntou a outra irmã, Irina, também severamente ao lado da irmã. Como eu disse, estávamos apenas de passagem, eu disse, levantando as mãos enquanto as pessoas passavam por nós. Por que seus olhos são dourados? Perguntou a terceira irmã Kate, parecendo confusa e também intrigada. É do jeito que eu me alimento, disse Carlisle, passando por mim e parando na minha frente. O quê? Tânia perguntou enquanto inclinava a cabeça para o lado. Só há uma maneira de se alimentar, disse Irina, agora parecendo irritada. Isso está longe de ser verdade. Carlisle interrompeu antes que ela pudesse continuar. Também podemos sobreviver com sangue animal. Todos os 3 se viraram para olhar um para o outro. Isso é impossível. Irina disse com raiva antes de se virar para ir embora. Os outros 2 se entreolharam por um momento, depois olharam para nós mais uma vez antes de se virarem para seguir a irmã. Bem, isso foi interessante, disse Carlisle enquanto os observávamos saindo. Milímetro. Eu disse antes de agarrar Carlisle pelo ombro. O que você estava pensando? Perguntei enquanto girava. Você não pode simplesmente abordar outros vampiros desse jeito. A maioria dos que ficam em uma área como eles são muito territoriais e podem ter tentado te matar à primeira vista. Que se danem todas essas testemunhas. Eu disse severamente, repreendendo como se fosse uma criança. Sim, percebo isso agora. Carlisle disse, olhando para as pessoas comuns que passavam por nós e depois para o chão. Agi por instinto.
Dei um longo suspiro. Vamos. Precisamos ir, eu disse, virando-me para o carrinho e olhando por cima do ombro. Mais tarde naquela noite, quando estávamos sentados em frente a uma fogueira no topo de uma das muitas colinas grandes daquela região, Carlisle falou. Sinto muito, Adam. Levantei os olhos do fogo e olhei para ele. Desde o incidente anterior, não trocamos mais do que algumas palavras. Eu sei, Carlisle, eu disse. Girando a carne de cabra que eu tinha espetado numa haste de metal com beterrabas vermelhas frescas que eu tinha comprado de um vendedor antes de deixarmos os limites da cidade e... nosso motorista. E eu não estou bravo com você se é isso que você está pensando, eu disse. Vi a cabeça de Carlisle lentamente olhar para mim. Estou com raiva de mim mesmo, continuei. Eu deveria saber que você gostaria de conhecer outros vampiros e deveria ter repassado algumas regras importantes com você, disse eu, enquanto levava o espetinho fumegante para inspecionar. Quando você estava com Julius e Jane, eles te ensinaram a ter controle sobre si mesmo, mas nunca abordaram as regras e políticas da sociedade vampírica. Então, estamos fazendo toda essa viagem como se não houvesse riscos aqui fora que pudessem nos afetar. Eu disse. Deixe-me começar com o lado político disso e prosseguir a partir daí, eu disse, enquanto terminava de comer. Jogando para o lado a barra de metal que eu estava usando como um quadrado, recostei-me na mochila e comecei. No topo da cadeia alimentar vampírica estão os Volturi, eu disse enquanto Carlisle assentia. Li sobre eles em um de seus diários, disse ele. Eu assenti. Então você sabe que eles são um bando de megalomaníacos que atualmente são a facção dominante da raça dos vampiros? Perguntei. Ele assentiu. Ótimo, eu disse com um sorriso. Mas não os interpretem mal. Eles podem ser um bando de idiotas, mas detêm um domínio firme sobre o mundo dos vampiros, impedindo mortes desnecessárias. Além de manter os vampiros escondidos dos humanos, eu disse, enquanto Carlisle balançava a cabeça, ouvindo atentamente. Abaixo deles, você tem os covens estacionários. Esses são os grupos maiores de vampiros, de talvez 10 a 15, que ficam principalmente nas cidades maiores. Sim, existem os menores que são estacionários, como o grupo que acabamos de conhecer, mas esses são raros e distantes entre si. Eu disse. Os Volturi permitem tais grupos? Perguntou Carlisle. Eu assenti. Sim, sim. Contanto que não cresçam demais a ponto de se tornarem uma ameaça ao seu poder ou de chamarem muita atenção para si mesmos. Depois dos covens fixos, vêm os nômades. Esses grupos são pequenos, geralmente com 3 ou 4 membros por vez. Eles viajam de cidade em cidade ou de vila em vila. Nunca se fixam em um só lugar. E normalmente não entram em contato com outros vampiros, eu disse. Como assim? Perguntou Carlisle. Bem, a maioria deles são os únicos sobreviventes de seus covens, eu disse com um bufo. Os Volturi adoram deixar alguém vivo para espalhar a notícia do que acontece com os covens que vão contra as regras de Aros, eu disse balançando a cabeça. Mas o que eles estão realmente fazendo é lentamente construir uma massa de vampiros que querem ver sua queda. Pelo resto da noite, continuei conversando com Carlisle sobre a política dos vampiros, bem como sobre a importância de a raça dos vampiros permanecer escondida dos humanos. Também decidimos visitar alguns covens dos quais eu tinha ouvido falar, que eram mais amigáveis do que alguns dos outros covens. Eu mesmo nunca tentei encontrá-los, simplesmente os deixei em paz. Mas Carlisle parecia inflexível sobre isso. Então eu concordei. Mas eu insisti em que Carlisle se encontrasse com os Volturi. Quem sabia o que fariam com ele só para se vingar de mim, sabendo que ele estava perto de nós. Então, em vez de continuar para o leste em direção à França, seguimos para o nordeste em direção à Alemanha. A 1705, Nova York. Não diga isso, Carlisle. Eu disse, enquanto o grande navio estava sendo amarrado às docas. Ele se virou para olhar para mim. Não diga o quê? Ele perguntou com uma risada. Pelo menos não precisamos de autorização, eu disse na minha melhor imitação da voz de Carlisle. Ele sorriu para mim. Eu nunca faria isso. Carlisle disse num tom de falsa vergonha. Claro, respondi, lançando-lhe um olhar. Desde nossa conversa na Eslováquia, nos encontramos com 4 covens no total. 2 na Alemanha, um na França e outro na Espanha. Você está animado? Perguntei a Carlisle enquanto esperávamos o navio terminar de atracar. Estou, disse Carlisle com um sorriso. E você tem certeza de que ficará bem? Perguntei. Ele se virou para olhar para mim. Sim, Adam. Pela 4.000ª vez, disse Carlisle com uma risada. O quê? Perguntei. Estou apenas verificando 4 milésimos. Eu disse rindo. Não é todo dia que um vampiro abre seu próprio consultório médico. Continuei, balançando a cabeça. Eu estava praticando em nossas viagens enquanto você estava por aí fazendo o que quer que seja, Adam. Faz tempo que não consigo lidar com sangue, disse Carlisle, dando um tapinha no meu ombro. Depois de mais alguns minutos, finalmente conseguimos desembarcar do navio. No momento, tudo o que carregávamos era um pacote grande cada. O resto dos nossos pertences nós enviamos de volta para Julius e Jane no castelo para armazenamento. O que também enviei foi uma carta pedindo a Julius que entregasse um grande baú de ouro para quaisquer despesas que precisássemos pagar. Tínhamos conosco quase o valor do resgate do rei em ouro. Mas nunca se sabe o que a vida pode nos reservar, como que vi quando pisei no cais. A merda, gritei, enquanto me virava para olhar ao redor. Eu tinha esquecido disso, eu disse, enquanto um grupo de escravos estava ocupado carregando grandes sacos de uma carroça para um navio. Chocado com minha explosão, Carlisle se virou para me olhar. O que você esqueceu? Ele perguntou.
Eu esqueci da escravidão, eu disse, enquanto deixava minha bolsa cair e bati na minha testa. Capítulo 78. Acabamos decidindo construir o consultório de Carlisle em uma das áreas mais movimentadas da versão atual de Nova York, o que não era nem sombra do que um dia se tornará. Fazer isso dessa forma nos permitiu esperar que Julius enviasse pessoas para abrir uma filial da Gringotts aqui, o que me dará uma renda estável, bem como um forte apoio para o que eu havia planejado. Os trabalhadores que contratamos para construir uma estrutura de 2 andares para o consultório médico de Carlisle tinham acabado de terminar quando a delegação de Gringotts chegou a Nova York. Eles vieram em uma frota de 9 navios enormes da nossa seção comercial. O navio transportava os membros da delegação, que lidariam com o governo local e com quaisquer questões que pudessem surgir dos moradores locais. Em 3 dos outros navios estavam os 400 membros da Legião de Gringotts. Tudo pela proteção do navio, bem como dos 2 navios abarrotados de ouro para a compra do terreno para o banco, bem como dos materiais necessários para construí-lo. Os outros 3 navios eram navios de guerra, cada um ostentando 100 canhões. Dizer que a chegada deles agitou os moradores locais seria pouco. É sabido mundialmente que onde quer que Gringotts abra um banco, os moradores locais, bem como o reino ou a cidade-estado, prosperam enormemente. Para os moradores locais, assim como para a economia. Os moradores locais, porque sempre haverá necessidade de empregos. Desde a construção do grande banco, que sempre foi um elemento básico dos Gringotts, até a equipe necessária para trabalhar no banco. A economia, porque Gringotts era um grande exportador de produtos locais e sempre pagava de forma justa por tudo que comprávamos, enviando mais dinheiro para as pessoas. Não fui me encontrar com o líder da delegação quando eles chegaram, pois não queria atrapalhar suas negociações com o governo local. Então, durante os primeiros meses, fiquei e ajudei Carlisle em seus esforços médicos. Eu não ajudei a costurar as pessoas, mas sim com remédios de ervas, com os quais eu tinha milhares de anos de experiência. Rapidamente a loja médica decolou, e Carlisle teve que contratar ajudantes, o que foi bom para mim, porque imaginei que seria um bom momento para finalmente ir me encontrar com a delegação. O banco decidiu construir um novo banco na área de Manhattan, a poucos quarteirões do porto. Eles compraram a terra de um fazendeiro de 2ª geração que herdou a terra. Não era muito, apenas cerca de 40 acres. O que foi bom, porque eu não queria que esse banco fosse como todos os outros, que normalmente mantinham o ouro no subsolo. Com todos os túneis subterrâneos que um dia cruzariam todas as 5 tocas, imaginei que seria melhor não interferir nisso. Em vez disso, esse banco iria guardar todo o ouro em grandes cofres acima do solo. Então esse banco precisaria ser muito maior. Fui até o novo local do banco, onde eu sabia que estaria o novo diretor do banco, que também era o líder da delegação. Eu estava usando roupas novas que Carlisle tinha me convencido a usar. O casaco era feito sob medida com lapelas largas, punhos e botões decorativos intrincados. O colete, usado por baixo do casaco, também era adornado com padrões bordados. Depois vieram as calças simples, que eram calças na altura do joelho, usadas com meias e sapatos com fivela. Para completar o visual, usei um chapéu de 3 pontas e carreguei uma bengala. Também tinha um belo relógio de bolso dourado que eu girava na corrente. Em termos leigos, eu parecia e me sentia um palhaço. Um rico, aliás. Porque aparentemente não era apropriado aparecer no negócio que eu comecei da maneira que eu quisesse. Mas em vez disso eu deveria aparecer com roupas que combinassem com meu status diante daqueles que eu iria conhecer. O que achei engraçado, já que eu era uma figura religiosa para a maioria dos altos escalões do meu banco, que provavelmente não se importariam com o que eu estivesse vestindo. A reunião foi mais tranquila do que eu havia imaginado inicialmente. Assim que os guardas viram meu cartão dourado surrado e amassado, fui imediatamente escoltado até a grande tenda que continha a delegação enquanto eles faziam seu trabalho. O que me surpreendeu foram os novos uniformes que meus guardas legionários estavam usando. As armaduras, capacetes, escudos e espadas do legionário original desapareceram. Em vez disso, eles agora usavam uniformes que lembravam os usados pelos soldados ingleses. Só que em vez de vermelho, eles usavam casacos roxos e calças pretas com mosquetes. Eu li Julius em toda aquela decisão. Mas pelo menos os capitães e tenentes ainda usavam a espada legionária. Eu sabia que isso acabaria acontecendo, mas isso não significava que eu tinha que gostar. Mas para ser justo, não é como se eu pudesse ter soldados legionários blindados patrulhando meus bancos no século XXI com trajes completos, ou talvez, não. O novo chefe do banco era um homem grande, não era gordo nem nada, mas parecia ter o porte de uma casa de tijolos. Acontece que o homem era alemão e falava inglês quase perfeitamente. O nome dele era Friedrich Wilhelm Schmidt. E ele era um sujeito simpático que parecia muito interessado na minha ideia. No final do dia, esse plano exato foi escrito e enviado a Júlio, que poderia colocá-lo em prática. O plano continha principalmente os nomes das pessoas que iríamos subornar, bem como ordens para enviar centenas de navios de proteção. Guerra para a África para despistar qualquer um que fosse comprar escravos até que meu plano pudesse se concretizar. Mas meu plano não era subornar os reinos com ouro. A maioria dos países envolvidos no tráfico de escravos africanos, além da Inglaterra, eram reinos que não tinham meus bancos, como Portugal, Espanha, França e Noruega. Então, eu iria suborná-los construindo meus bancos em seus reinos. Nos países que tinham meus bancos e estavam envolvidos, eu apenas subornava os governantes.
Como na Inglaterra eu estaria subornando a Rainha Anne. Eu gostaria que todos eles aprovassem leis proibindo o comércio de escravos de qualquer etnia. Claro que isso não foi suficiente para acabar completamente com a escravidão, que era um problema profundamente enraizado. Então optei por algo com o qual todos tinham uma conexão profunda, religião. Isso mesmo, eu subornei a igreja. Ou, para ser mais exato, subornei o Papa. Delegações foram enviadas ao Vaticano com 100 baús de ouro. O Papa Clemente XI ficou mais do que feliz em aceitar nossa doação. Em um mês, ele iniciou uma campanha para acabar com a escravidão. Assim que recebi uma citação escrita do Vaticano de um dos discursos do Papa aos seus cardeais, abri gráficas em todas as colônias, todas imprimindo suas palavras. Proclamemos com fé inabalável e convicção resoluta que toda a humanidade, criada à imagem divina, está unida pelos laços sagrados da fraternidade. Aos olhos do divino não existe distinção de raça, etnia ou status social. Todo indivíduo, independentemente de sua posição na vida, é merecedor de dignidade, respeito e liberdade. Pois está escrito em nossas sagradas escrituras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que este mandamento fique gravado em nossos corações, guiando nossas ações e moldando nossa sociedade. A escravidão, essa instituição abominável que mancha a própria essência da humanidade, deve ser abolida. É uma praga em nossa consciência coletiva, uma violação da ordem divina e uma negação do valor inerente de cada alma. Manter outro ser humano acorrentado é desafiar o plano divino, negar a verdade fundamental de que somos todos iguais aos olhos de Deus. Deixemos de lado os grilhões da ignorância e do preconceito e abracemos os ensinamentos da compaixão e da justiça. Pois é através do amor, da compreensão e do perdão que poremos fim a este capítulo sombrio da nossa história. Como seguidores da fé, somos chamados a ser instrumentos de libertação e defensores da justiça. Levantemo-nos como uma voz unida, manifestando-nos contra a injustiça da escravidão e trabalhando incansavelmente para desmantelar seus sistemas opressivos. Que nossas orações sejam o catalisador da mudança, nossas ações, a personificação de nossa fé e nosso amor, a força motriz por trás da erradicação desta instituição deplorável. Hoje declaramos nosso compromisso inabalável com a libertação de todas as almas escravizadas. Convocamos governos, líderes religiosos e indivíduos conscientes a se juntarem a nós nesta nobre causa. Juntos, vamos lutar para criar um mundo onde todas as pessoas sejam livres, onde as correntes da escravidão sejam quebradas e onde a luz da justiça e da compaixão brilhe intensamente para todos. Em nome da nossa humanidade compartilhada, em nome da nossa fé, declaramos que a escravidão não mais existirá. Que nossas palavras e ações ecoem por toda a história, inspirando as gerações futuras e garantindo que o mandamento divino da liberdade e da igualdade seja mantido por toda a eternidade. Assinado pelo Papa Clemente XI. Foi nessa época que realmente comecei a perceber o quanto de poder meus bancos tinham. Infelizmente, quando reis e rainhas começaram a se esforçar ao máximo para colocar meus bancos em seus reinos, aprovando leis que proibiam todas as formas de escravidão. Por muito tempo eu só pensava nos meus bancos como meu cofrinho pessoal, o que de certa forma era verdade. Mas na realidade, o Banco Gringotts detinha uma quantidade absurda de poder político em todo o mundo, não apenas pelo status de ter nossos bancos em seu país, mas também pela receita que isso traz. E como descobri mais tarde, também mantivemos um tom métrico de chantagem sobre algumas cabeças de indivíduos muito poderosos como os Gálatas. Tosse continuando. Outra coisa que fiz foi comprar todos os escravos restantes na América que ainda não haviam sido comprados. Depois de fazer isso, eu os libertei imediatamente. Ao fazer isso, permiti que o jornal que eu tinha em Nova York, chamado New York Times, começasse a publicar histórias sobre minhas ações para todo mundo. É claro que eles não usaram meu nome, e em vez disso fui descrito como um indivíduo rico que seguiu as palavras do Papa e libertou os escravos disponíveis na América, como qualquer bom homem religioso deveria fazer. E depois que imprimi uma carta que recebi do Papa por minhas ações, todos e suas avós começaram a fazer o mesmo, principalmente. É claro que ainda havia resistentes que estavam determinados a manter seus escravos trabalhando nos campos de suas fazendas, como pessoas de grupos religiosos. Então comprei suas fazendas, estoque e barril. E em 10 anos, a América era um país livre de escravidão, junto com a maioria dos outros reinos. Capítulo 79. A 1765. Boston, Massachusetts. Eu fiz isso. O que eu fiz, você deve estar se perguntando. Bem, deixe-me lhe contar. Tornei-me um dos primeiros membros dos Filhos da Liberdade. Quanto a como bem, na verdade foi bem simples. Samuel Adams foi um opositor bastante veemente da lei do selo britânico. Como ir às ruas para protestar e mobilizar o apoio dos moradores de Boston. E bem, digamos que eu estava por acaso na área e vi que um homem assim poderia precisar de algum dinheiro para se sustentar. Isso mesmo. Tudo o que eu precisava fazer era dar-lhe dinheiro para pagar quaisquer custos que os Filhos da Liberdade pudessem ter. O fato de eu possuir quase todos os jornais das colônias ajudou. É claro que eu não tinha nenhuma animosidade real em relação ao Império Britânico. Mas isso aconteceu porque eu era muito rico, então os impostos que eles estavam criando não me afetavam. Mas afetou as pessoas comuns das 13 colônias.
A maioria das pessoas já estava sobrevivendo. Mas agora, com impostos extras caindo sobre suas cabeças, eles estavam se afogando. Claro, eu provavelmente poderia fazer o Império Britânico diminuir a pressão que estava colocando sobre as colônias. Mas se eu fizesse isso, não seria capaz de realizar uma das minhas maiores fantasias, que era para ver e ajudar na Revolução Americana. Talvez tenha sido mesquinho da minha parte, mas a América precisava se tornar independente, e só havia uma maneira de isso acontecer. No momento, eu e Samuel estávamos em conluio com outros membros da Liberty. Minha função era imprimir panfletos contra o imposto de selo, enquanto os outros membros circulavam à noite e os pregavam em todos os lugares. Normalmente, eu pagaria muito mais pelo papel que usei para fazer esses mesmos panfletos. Só que eu comprei o jornal na França e depois o enviei, pelos meus próprios navios para Massachusetts, tudo em segredo. A razão pela qual isso teve que ser feito em segredo foi porque a Inglaterra não usava mais meus navios para transportar mercadorias para as colônias americanas. Na verdade, eles disseram diretamente ao meu chefe de banco na Inglaterra que se algum dos meus navios não vendesse suas mercadorias na Inglaterra para a coroa, isso colocaria meu banco contra a coroa. Então, em outras palavras, meus navios tinham que vender quaisquer mercadorias que pudessem ter trazido para as colônias e vendê-las isentas de impostos para a Inglaterra, onde a coroa esperaria então que vendêssemos a eles a preços quase nulos. Tudo para que pudessem enviá-lo para a América, onde seria vendido com impostos. Meu palpite é que como eles não tinham a Índia sob seu controle, isso os tornou muito mais pobres do que na história original. Mas isso não significava que eles eram mais fracos. A Inglaterra ainda tinha um exército impressionante, bem treinado e preparado para batalhas em lugares como Áustria, Quebec e, novamente, os espanhóis ao sul das colônias. Se eu não quisesse que a Revolução Americana acontecesse, eu teria ficado mais do que feliz em retirar meu banco, junto com todas as remessas da Inglaterra. Mas só Deus sabe o que aconteceria se eu fizesse isso, especialmente com um rei louco no comando do seu reino. Também não foi um grande problema para uso. Ainda tínhamos o comércio marítimo da Índia, que poderíamos levar para outros reinos que ficariam felizes em comprar de nós. Como a França, que estava no meio de um período bastante instável de sua história. É 1770. Nos últimos 5 anos, tornei-me uma pessoa bastante reconhecida em cartório na cidade de Boston, assim como na colônia de Massachusetts. Não foi difícil perceber que eu era um homem com a mesma mentalidade de Samuel Adams e dos outros membros dos Filhos da Biblioteca para as pessoas que me conheciam. Principalmente quando meus jornais continuaram a caluniar a coroa e as ações que eles estavam tomando para reprimir o grande povo das colônias. Durante esse tempo, assumi meu pseudônimo mais antigo, Adam Goetz, um dos homens mais ricos de todas as colônias, se não o mais rico. Claro, eu era, sem dúvida, o homem mais rico do mundo inteiro, mas o cidadão comum não precisava saber disso. Desde que entrei para os Filhos da Liberdade, construí uma persona inteira para mim. Para o mundo, eu era um jovem rico de intelecto acima da média que herdou uma fortuna do meu pai, junto com quase todas as gráficas, de qualquer valor, em todas as colônias, bem como uma quantidade significativa de terra com fazendas ativas com fazendeiros residentes, me pagando anualmente. Também era bem sabido que a maior parte, se não todo, do dinheiro que eu recebia de minhas fazendas e gráficas voltava para as colônias como doações minhas, de Adam Goetz. Essas doações foram usadas para melhorar a vida dos cidadãos de Boston. Construí novas escolas e estradas e até colaborei com Benjamin Franklin para construir uma grande biblioteca para os moradores de Boston. E deixe-me dizer, o homem era inteligente, mas ao mesmo tempo um pouco snob, arrogante e um tanto mulherengo. 7. Passei a ter um papel maior nos holofotes depois que eu e algumas outras figuras importantes conseguimos impedir que o massacre de Boston acontecesse. Intervim trazendo o Sr. Samuel Adams e seu primo John Adams comigo para um passeio noturno, onde por engano nos deparamos com o tumulto. Fazer isso permitiu que Samuel, seu primo John e eu, todos figuras notáveis na comunidade, acalmássemos a situação. Mas isso não significa que não atacamos e deixamos todos nas 13 colônias saberem mais tarde o que os casacas vermelhas estavam prestes a fazer com os homens, mulheres e crianças inocentes que estavam presentes durante o protesto. Isso acontecer dessa maneira não deixou as pessoas imediatamente revoltadas. Em vez disso, foi uma queima mais lenta, mas no final eu sabia que ainda terminaria com o mesmo resultado. É 1775. Bem, finalmente começou. As primeiras batalhas de Concord e Lexington aconteceram. Infelizmente não pude estar lá, pois tive que ir para Filadélfia, pois agora fazia parte do Segundo Congresso Continental, com figuras notáveis como Samuel Adams, John Adams, George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e John Hancock. Fui escolhido juntamente com Samuel Adams e John Hancock, pelo Congresso Provisório de Massachusetts, para representar Massachusetts. O principal motivo pelo qual fui escolhido foi minha reputação nas colônias e as doações substanciais que fiz à comunidade da colônia. Infelizmente não participei do primeiro Congresso Continental porque na época eu estava em Nova York, lidando com toda a Inglaterra querendo comprar todo o nosso comércio por centavos de 25 centavos. Capítulo 80. 22 de junho de 1775. Precisamos de dinheiro para financiar este novo exército. Alguém gritou dinheiro que não temos, acrescentou. A sala se encheu de grunhidos afirmativos daqueles que concordavam e de bufadas de outros.
Não importa como você olhe para isso, cavalheiro, eu disse, minha voz ecoando pelo grande tribunal onde o Congresso Continental estava delegando. Sim, esses homens acreditam na causa da liberdade, assim como todos vocês. Continuei enquanto me levantava para que todos vissem. Mas você não pode alimentar a si mesmo e sua família apenas com uma causa, eu disse, virando-me para olhar a sala cheia. Posso ter o que parece a todos vocês uma quantia infinita de dinheiro, eu disse, arrancando algumas risadas daqueles que me conheciam. Mas isso está longe de ser verdade. Eu menti. Mesmo que todos nós aqui juntássemos até a última moeda que tínhamos, não conseguiríamos pagar pelas armas e suprimentos necessários para sustentar o exército por mais do que alguns meses, eu disse, virando-me para olhar para George Washington, que estava sentado ao lado da sala. General Washington, quanto nos custará financiar o exército todo mês? Perguntei à figura infame. O general Washington ficou sentado por um momento enquanto ponderava minhas palavras. Então, levantando-se, ele olhou ao redor da sala por um rápido momento antes de responder. Depende, disse o general com sua voz grave. Sem nenhuma necessidade imprevista, poderiam ser 300.000 moedas de prata espanholas, disse ele, parando por um momento para que todos na sala assimilassem um número enorme. Mas, sem dúvida, haverá necessidades imprevistas, continuou o general. Então, para ficar seguro, eu estimaria em 500.000 pratas espanholas por mês. Assim que o general terminou de falar, a sala explodiu com gritos sobrepostos enquanto ele se sentava novamente. Silêncio na sala. John Hancock gritou em meio ao frenesi da sala enquanto batia o martelo na mesa. Rapidamente a sala entrou em fervura enquanto ele batia o martelo mais uma vez para silenciar o ambiente. Enquanto tudo isso acontecia, continuei de pé, expressando meu desejo de continuar falando. Senhor Goetz, disse John Hancock enquanto olhava para mim. Por favor, continue com o seu ponto, ele disse enquanto acenava para que eu continuasse. Eu balancei a cabeça. Então a questão é, onde vamos conseguir os fundos necessários para o exército continental? Perguntei, virando-me para olhar a sala mais uma vez, pausando apenas o tempo suficiente para deixar todo mundo um pouco irritado. Nós criamos, eu disse simplesmente. Mais uma vez, a sala explodiu. Isso é ridículo. Você ficou louco. Insanidade. As vozes encheram a sala mais uma vez. Mais uma vez, calem-se, cavalheiros. John Hancock gritou por cima das vozes enquanto brandia seu martelo. Desta vez, levou alguns minutos para silenciar o ambiente. Então, aproveitei o tempo para tomar alguns goles de água para molhar minha boca ressecada. Não permitirei outro desabafo, senhores, disse John Hancock, apontando para as mesas à sua frente, onde estavam sentados os delegados. Devemos ouvir as palavras uns dos outros e deixá-los terminar de falar antes de começarmos a discordar deles, disse ele antes de olhar para mim novamente. Por favor, continue. Eu sei o que a maioria de vocês está pensando, eu disse com um sorriso. Que não vai funcionar. Não temos moeda para lastrear o dinheiro em papel. As pessoas não vão confiar no dinheiro, eu disse, usando aspas no ar. Que são todas preocupações razoáveis, continuei. Mas acredito que conheço alguém que ficaria mais do que feliz em garantir o dinheiro em papel, eu disse. E quem seria? Perguntou Benjamin Franklin, da mesa ao meu lado. Parei novamente por um momento e deixei que todos adivinhassem. O chefe do Banco Gringotts. Todos os homens na sala ficaram de pé quando eu disse essas palavras. Não esperei que John Hancock acalmasse o grupo e em vez disso gritei por cima deles. Cheguei até a convidá-lo para vir aqui, assim que surgiu a perspectiva de imprimir papel moeda. Mas antes que tivessem tempo de explodir novamente, as portas no fundo da grande sala foram abertas, revelando o atual chefe do Banco de Nova York, Friedrich Wilhelm Schmidt. Todos os homens na sala ficaram surpresos com sua aparição repentina e também com seu grande tamanho. Friedrich continuava tão grande quanto sempre, mas os fios grisalhos eram mais evidentes em sua barba espessa. Caminhando com passos confiantes, Friedrich foi até a frente da sala, acenando com a cabeça para John Hancock, que estava sentado atrás de sua mesa, chocado e surpreso, por alguém de tal posição se interessar por tais assuntos. Boa noite, senhor, disse Frederick enquanto parava em frente a John, que ainda estava sentado. Boa noite, disse John, levantando-se assustado e finalmente se recompondo. Os dois apertaram as mãos e tiveram uma rápida conversa sussurrada. E como você conseguiu isso, Adam? Perguntou Samuel Adams ao meu lado. Virando-me na cadeira para olhá-lo, toquei meu nariz. Isso, meu amigo, é um segredo. Eu disse com uma risada enquanto ele revirava os olhos. Você acha mesmo que ele vai nos ajudar com sua ideia de cérebro capilar? Perguntou John Adams enquanto se inclinava sobre a mesa para olhar para seu primo e para mim. Eu sorri com suas palavras. É o que eu faço, eu disse com um sorriso presunçoso. Chame isso de intuição. Voltando-me para a frente da sala, observei Friedrich e John Hancock se separarem de sua conversa sussurrada. Atenção! John gritou por cima do barulho da sala. Rapidamente a sala ficou em silêncio, pois todos os presentes queriam ver o que aconteceria em seguida. John se posicionou em frente à sua mesa para ficar ao lado do imponente Friedrich e falou. Chegou ao meu conhecimento que a simples presença do Sr. Friedrich, disse John, gesticulando para Friedrich, poderia causar enormes problemas para o banco, caso sua presença fosse revelada às massas, como se ele, um membro do Banco Gringotts, estivesse aqui, disse John, enquanto examinava a sala.
Todos sabemos da incapacidade de transportar suas mercadorias para nossas docas devido à pressão exercida sobre eles pela coroa inglesa, disse John, enquanto grunhidos e palavras de afirmação enchiam a sala. Então todos vocês sabem que a simples presença dele aqui poderia causar um conflito entre a coroa e os Gringotts, que seria melhor evitar. Mais uma vez, a sala se encheu de palavras e grunhidos de afirmação. Portanto, é de suma importância que a notícia de sua presença não saia desta sala até que encontremos uma possível solução, disse John com a voz firme. Mais uma vez, a sala se encheu de barulho. John se virou para Friedrich e assentiu antes de voltar para trás de sua grande mesa para permitir que Friedrich começasse a falar. Boa noite, senhores, disse Friedrich, sua voz profunda e com leve sotaque preenchendo a sala. Vim aqui a pedido de um bom amigo meu, disse Friedrich, gesticulando para mim. Senhor Gotz. Ele me falou da necessidade de financiar seu novo exército continental, disse Friedrich, e que a ideia de uma moeda de papel surgiu nas discussões. Ele continuou. O que devo dizer que é uma boa ideia, embora seja muito fácil errar. Durante o resto do dia, a discussão girou em torno de como imprimiríamos o dinheiro, maneiras de evitar que o dinheiro diminuísse e de evitar que a inflação ocorresse. No final do dia, elaboramos um plano. O Congresso Continental daria a Gringotts o direito de imprimir papel moeda continental, que seriam lastreados por moedas reais de ouro, prata e cobre de Gringotts. Isso poderia ser trocado pelo valor das moedas de papel em Gringotts. Permitir que a nova moeda da América seja estável e evitar a impressão excessiva do novo dinheiro. Mais tarde naquele dia, quando o sol estava começando a se pôr, finalmente cheguei à casa que comprei aqui na Filadélfia. A casa era de 2 andares, feita de tijolos vermelhos, com janelas na parte superior e inferior, além de uma chaminé na lateral. Ao entrar, comecei minhas tarefas diárias de iluminar a casa e depois preparar o jantar. Claro, eu poderia ter tido um criado para fazer tudo isso para mim, como mordomo ou uma empregada. Mas isso seria muito chato. Passar toda a minha eternidade tendo outra pessoa fazendo tudo por mim seria contra o propósito de aproveitar a vida para mim. Porque eu não queria que minha vida fosse fácil. Em vez disso, eu queria me envolver totalmente nos desafios da vida cotidiana. Quando terminei de assar um peru grande em um espeto de metal parafusado na pedra da grande lareira da cozinha, ouvi batidas fortes na porta da frente da minha casa. Rapidamente coloquei o peru em um prato e o coloquei na mesa da ilha que ficava no meio da cozinha antes de ir para a frente. Ao chegar à porta da frente, girei a maçaneta de metal e vi meus convidados da noite. Ah, boa noite, Samuel, eu disse com um grande sorriso quando ele parou na minha frente. Você também, velho amigo. Ele respondeu enquanto apertávamos as mãos. Atrás dele estavam seu primo John e o único George Washington com 2 guardas. Boa noite, senhores, eu disse, deixando Samuel passar e apertando as mãos dos outros homens, incluindo os guardas. Depois que todos estavam lá dentro, falei novamente. A comida está quase pronta, então, se você quiser, ali é meu escritório, onde você pode ler um livro ou tomar uma taça de um bom conhaque enquanto espera. Eu disse enquanto me virava e voltava para a cozinha, do outro lado da casa. Você cozinha suas próprias refeições? Perguntou Samuel. Virei-me para olhá-lo e levantei uma sobrancelha. Claro. Quem mais faria isso? Perguntei rindo, antes de me virar para ir embora. Enquanto estava na cozinha, me perdi na preparação da comida, enquanto ouvia as conversas dos homens que andavam pelo meu escritório. Meu Deus, disse John quando ouvi seus pés pararem abruptamente. Olha isso, Samuel. É a coleção completa do primeiro fólio de Shakespeare, ouvi John dizer antes dos passos rápidos de Samuel. É sim, disse Samuel. Nunca vi uma coleção completa antes, acrescentou. Por alguns minutos, eles continuaram a circular pelo meu escritório, olhando todos os livros interessantes que enchiam as estantes do chão ao teto. Mas por fim, eles chegaram a uma caixa de aparência ornamentada com vidro em todos os lados. O que é isso? Perguntou John enquanto se abaixava para olhar lá dentro. É uma espada, disse a voz profunda de George. Mas olha o design. Você já viu tanto artesanato? Perguntou John. Não fiz. Deve ter sido feito por um mestre no ofício. George continuou. A lâmina que eles estavam olhando era um dos meus próprios projetos. Eu a chamei de Excalibur. Era uma espada templária com guarda de ouro. Da ponta até o punho da espada, havia padrões complexos que esculpi na lâmina em ambos os lados. O que diz a placa? Perguntou Samuel. Não estou com meus óculos, acrescentou. Diz Excalibur, disse George, e pela primeira vez desde que o conheci, parecia tudo menos completamente calmo. Você acredita? John perguntou, confuso. Duvido muito, John, disse Samuel com uma risada. São só histórias de criança. Faz de conta. Ele está certo. Esta espada é provavelmente uma criação da lâmina fictícia, disse George. Afinal, o original supostamente foi devolvido à Dama do Lago, acrescentou ele com uma risada. A essa altura, eu já tinha posto a grande mesa de carvalho que tinha na minha sala de jantar. Ao entrar no meu escritório, vi os 3 ainda reunidos em volta da espada. A comida está pronta, eu disse atrás deles, assustando a todos, incluindo os guardas que estavam na entrada do escritório. Todos se recompuseram rapidamente antes de me seguirem até a sala de jantar. Também preparei um prato para vocês 2, eu disse aos 2 guardas. Depois de mais alguns minutos, quando estávamos todos sentados com taças de vinho de 50 anos nas mãos, começamos a discussão da noite. Então, Adam, disse Samuel enquanto tomava um gole de vinho tinto. De que documento você falou? Ele continuou.
Inclinei-me para a frente e cruzei os dedos enquanto olhava para todos eles antes de falar. É chamado uma declaração de independência. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.